Estamos aqui para gravação do segundo episódio do InovaBiz, né? Vamos dar continuidade ao episódio anterior, né, onde a gente estava falando de investimentos e das várias modalidades e formas de investimento no mercado financeiro, né? Falamos sobre renda fixa e agora vamos, nesse episódio, falar sobre a renda variável, né? Estamos aqui novamente com o Fábio, né? O Fábio é um economista com 15 anos de experiência sólida no mercado financeiro, enfim, é uma pessoa que tem capacidade e capacitação para poder falar sobre investimentos com propriedade. E a gente vai dar continuidade a esclarecer as pessoas que querem aprender e querem começar a investir, quais são as etapas, quais são os riscos inerentes ao investimento em renda variável. Seja bem-vindo mais uma vez, Fábio. Obrigado, Pablo. Sigamos aí. Obrigado pela agora, a Oportunidade. oportunidade de a gente falar sobre renda variável, que eu acho que é muito mais interessante que a renda fixa, e envolve muitos riscos, mas também grandes retornos. Eu acho que agora é o momento de a gente tirar as crianças da sala, pegar as cartelas de Rivotril, porque a gente vai entrar agora numa seara em que, como o Fábio disse, existem boas possibilidades de ganho, mas existem muitos riscos atrelados também. E muita gente se aventura no mercado financeiro, na renda variável, e acaba tendo enormes prejuízos ou perdendo grande parte de sua economia. E a nossa intenção aqui é esclarecer também alguns termos, quais são os termos que são utilizados para que as pessoas entendam bem do que se trata o investimento em bolsa de valores ou na renda variável, né, nos fundos de ações. E aí, por isso que a gente está aqui com o Fábio, e o objetivo, Fábio, eu queria que você já começasse falando sobre a Bolsa de Valores no Brasil, como são as corretoras, o que são as corretoras, qual o papel das corretoras, né? E sobre o que é a renda variável em si, né? Quais são as modalidades de renda variável, as opções que o investidor pode ter. Pois é, bem, a renda variável, ela envolve algum tipo de ações. Não só ações no Brasil, mas ações no exterior, opções, BDRs, e aí a gente vai seguir em frente para explicar. Mas a Bolsa de Valores é uma entidade privada que compila todo o serviço de compra e venda de ações e custódia. E ela também não só faz isso, ela também realiza leilões de governos, seja privado, seja governo federal, estadual ou municipal, principalmente em parceria público-privada. Ocorreu recentemente agora em São Paulo, numa privatização de um hospital, que era uma parceria público-privada, e também no governo passado foi privatizado, foi vendido uma grande parte de um lote da Vale, que pertenceu ao BNDES, que foi feita na Bolsa de Valores. Então foi feita uma venda em bloco, e esse recurso, durante uma hora, foram comprados por investidores institucionais, pessoas físicas e pessoas jurídicas no Brasil. Mas com relação às corretoras, são elas que fazem essa intermediação de compra e venda, mas elas podem fazer essa intermediação tanto aqui no Brasil como no exterior. No Brasil, através das 5 maiores corretoras que tem aqui, tem algumas menores, e no exterior também você pode adquirir outras plataformas, também você pode abrir uma conta no exterior facilmente hoje. Porém, aí você tem que fazer câmbio para poder abrir uma conta exterior. E aqui você tem uma fórmula de você comprar ações no exterior através de BDR, que são recibos de depósitos brasileiros, no qual você, na plataforma nacional, você consegue comprar uma ação da Apple, por exemplo, em preço de real aqui no Brasil. E aí você também tem a questão das opções, que são contratos de direitos de compra e venda sobre ações, ou seja, é uma fórmula, na realidade as opções é um método de hedge, ou seja, é proteção de carteira. Você tem uma carteira, você pode lançar opções para proteger essa carteira em um momento de volatilidade, seja de queda ou de alta. Se você tem uma carteira, por exemplo, que está lateral, que não tá andando, como a gente fala no jargão,
do mercado financeiro, você consegue remunerar essa carteira lançando opções, vendendo opções sobre ações e garantindo um rendimento além dos dividendos, né, que as ações oferecem. E o que a gente pode falar também é que essas BDRs também lá no exterior, você pode também ter acesso aos os dividendos que a Apple, ou a Amazon, qualquer outra empresa dessa pague, se houver lucro, obviamente. Bom, então a gente pode dizer assim, com relação à renda variável, você tem eh, as opções de fundo de ações, fundos multimercados, hedge funds, fundos cambiais, né, o ETF, né, que é o Exchange Trades Fund, né? Isso aí tem a ver com o câmbio também ou não? Não, o Não. ETF, na realidade, é um fundo de índice que replica algum índice. Tá. Exemplo, a gente aqui tem o Ibovespa, é um índice. Então você quer comprar algo que replique esse índice, é o ETF, né? Aqui é o B3SA3, Hum. o ticket dele. Lá fora você pode comprar o ETF, lá fora o estrangeiro quer comprar chama EWZ. Ou seja, o estrangeiro olha para o gráfico do EWZ, que é o gráfico do Ibovespa dolarizado, e olha se ele vai comprar ou vender. Então, o gráfico do Ibovespa é diametralmente oposto do EWZ, apesar de ser o mesmo índice. Se você também quiser adquirir se quiser investir no exterior olhando só para índice, o Nasdaq, o S&P, o Dow Jones, você vai adquirir através de ETF, que aí você está investindo no exterior de forma dolarizada. Perfeito. E como os gestores e investidores podem avaliar as ações? De que forma? Bom, tem várias métricas, né? Tem a preço-lucro, que é o preço da ação de tela com o lucro que ela vem recorrente, que ela vem apresentando. É uma das métricas. É como se o corretor de imóveis fosse vender para um cliente e ele apresenta para você quanto é o metro quadrado. É uma forma analógica, de analogia para você verificar se aquela ação está num preço justo ou ela só está num preço ou ela está barata. Mesmo sabendo que essa questão do barato é relativo, porque não envolve só a questão do preço-lucro. Você tem um ROI, que é o retorno sobre o patrimônio, que é quanto essa empresa está recuperando do patrimônio investido que você colocou. Então, o ROI de 20%, você pode calcular que se você investir um determinado valor, se for 20% em 5 anos, você tem o seu capital é, restaurado, né, em 100%. Então, são métricas que você consegue analisar que o investidor fundamentalista vai olhar. Principalmente os fundos de multimercados, fundos de ações, né? Porque os fundos de ações são fundos que as pessoas, fundos de comprados, né? O que é? O pessoal injeta dinheiro naquele fundo, compra uma cota e os gestores são obrigados a comprar. Então eles têm que analisar essas métricas para evitar que isso dê um prejuízo para o fundo, essa cota venha a cair e haja uma fuga de investidores nisso aí. Assim como a gente tem o fundo multimercados, que compram, como o próprio nome diz, são vários mercados, né, onde eles aplicam, sejam ações, opções, que são mercados alavancados, câmbio, juros, DI. Então, é um pacote de coisas que você pode investir. Só que você depende de um perfil, né? Você tem que sair de um perfil conservador para moderado. Já um perfil agressivo, já você vai para fundo cambial, fundo de hedge, que eles operam vendidos em operações, ou seja, ele pode estar comprado numa ação, essa ação tem um potencial de subida e está vendido em outra ação. Então, isso aí somente, inclusive, para investidores qualificados, que seriam pessoas com patrimônio acima de R$ 1 milhão. Entendi. Perfeito. Bom, dentro. Qual seria uma boa estratégia de investimento no mercado de renda variável, no mercado de bolsa de valores, ou de ações, ou de algum fundo desse multimercado? O que seria uma boa estratégia para um investidor que está começando? Para o investidor iniciante, procurar um fundo.
né, Certo. experiente. Caso ele queira eh, saber mais, se atentar, estudar, procurar algum tipo de curso que ofereça esse tipo de orientação, porque essas métricas elas variam conforme o mercado oscila. Então a gente está num momento aí complicado dentro da economia, mas alguns gestores estão comprando, apesar que está caindo, porque considera que determinada ação está barata e outras estão caras. Recentemente até saiu que o Warren Buffett, né, que é um dos maiores investidores americanos, está fazendo caixa, ou seja, está vendendo ações da Apple, que nunca aconteceu. Então, a posição mais forte dele sempre foi Coca-Cola, Apple. Ele vendeu recentemente, semana passada, vendeu 50% dessas ações, ou seja, ele já está prevendo que vai ter algum tipo de movimentação de realização de lucro no mercado, ou seja, queda, né? E aí ele está fazendo caixa para poder comprar mais barato e manter as posições dele. Então, é mais ou menos assim, a recomendação é procurar alguém, um fundo ou uma corretora que tenha gente especializada para poder fazer a melhor alocação de recursos, É, conforme seu quando, perfil. quando você fala então quando se fala de realização de lucro, né, é porque as pessoas estão vendendo as ações, É isso, né? isso. Então, com isso, o preço dela, como tem mais oferta, o preço dela tende a cair, Perfeito. né? Então, quem tem ela guardada, ou seja, sem fazer a venda, vai ter uma desvalorização. Vai ter um patrimônio desvalorizado, né? Desvalorizado. A depender, né? Tem investidores de 20 anos, 30 anos, não vendem. Aquilo lá, eles estão. A estratégia deles manter aquilo na carteira porque paga bons dividendos. Mas o Warren Buffett ele é conhecido que ele tem a estratégia dele. Quando ele acha que já passou, pode até subir mais, mas quando ele acha que está caro, ele vende. Assim como as ações de inteligência artificial têm subido de forma exponencial e Uma muita gente. bolha, né? Parece ser uma bolha, parece ser aquela história da bolha da internet, né? Ah, De ah, 2008, né? sim, Mas essas empresas, a Nvidia, que é vamos dizer assim, a que está na dianteira disso aí, eles apresentam não só a questão de lucros altos e recorrentes, mas eles estão ampliando muito essa base porque é software, né? Não é sim. serviço. Porque a gente viu muito há 20 anos atrás, nós vimos algumas empresas de tecnologia que não davam lucro. E por que subiam tanto? Né? Aí existia um mercado que eles queriam ampliar a base. A Uber, por exemplo, por muito tempo nunca deu lucro. A Amazon, por muitas décadas, não deu lucro, começou a dar lucro recentemente. Então, cada setor tem uma vantagem e uma desvantagem comparativa. Entendeu? Então, às vezes a pessoa tem que saber, até para o mercado de ações, que é um mercado de renda variável, a pessoa tem que, se a pessoa for conservador, ele vai investir em determinadas ações. Por exemplo, aquelas ações que estão que são impulsionadoras do índice, as mais conservadoras. E se a pessoa for mais agressiva, ela vai apostar em outras coisas que têm um potencial de valorização alto, mas também tem um potencial de queda alto. Perfeito. Ainda assim, qual o cuidado que o investidor então deve ter para ao comprar essas ações, né, de investimento? Bom, ele saber o limite de perda, né? Eu acho que é o gerenciamento de risco, a gente fala gerenciamento de risco. Então, às vezes a pessoa tem vários tipos de forma de investir. Então, por longo prazo, por médio e por curto prazo. Então, tem as ações que permitem a valorização alta em curto prazo, só que aí você tem que identificar exatamente qual é o perfil desse investidor. Se ele é um investidor de longo prazo, se é um investidor de curto prazo, de médio prazo. Mas em suma, seria o gerenciamento de risco. Saber o quanto que ele está disposto a perder se aquela ação dele vier a cair. Certo. Então você aconselha, digamos assim, dentro de um patrimônio considerando 100% de um patrimônio que ele tenha para investir, quantos por cento ele deveria investir em renda variável? Do patrimônio, Sim, 5%. 5% apenas. É. Os outros investimentos você faria em imóveis? Imóveis, renda fixa, Hum, até fundos imobiliários, né? sim. Debêntures, que Hum, são títulos de dívida de empresas. hum. Então, eu digo assim, porque o perfil do brasileiro é esse.
Só que, por exemplo, se você olhar o perfil do americano, é diferente. 70% das economias dos americanos estão no S&P, na Bolsa de Valores americana. E eles vivem daquilo. Os aposentados vivem daquilo. Mas também, se você olhar a curva de crescimento do S&P, é um negócio absurdo. Só esse ano subiu 22%. Então, aí não está falando 22% em real. A gente está falando 22% em dólar. Então, você aí não completou o ano e a gente tem 22% em dólar. Muita gente está migrando daqui, tá fazendo conta lá fora e aplicando lá fora, porque o real está sendo uma moeda desvalorizada. Não é a pior, mas é uma das piores no mundo. E a desvalorização da moeda leva a esse tipo de hedge, né? Dessa proteção. Então a pessoa, tipo, eu vou comprar dólar e vou comprar ação da Apple para dividir na Coca-Cola, né? Microsoft, etc. Tal. Então, eu acho que inicialmente 5% para ver se o cara suporta o balanço, né? 5% para ele não ficar tenso se perder o dinheiro. Exatamente. E a Inicial. parte inicial. E a partir daí que ele vai ganhando Confiança, experiência, confiança, ele pode ir crescendo um pouquinho mais Perfeito. desse patrimônio investindo dentro de renda variável, né? O ideal é dar uma diversificada, né? Então, Sim. existem várias estratégias de investimento. Uma das estratégias é a pessoa comprar ações que pagam dividendos recorrentes. E com o saldo desses dividendos, ele comprar mais ações, que é o efeito dos juros compostos. Então, não adianta você comprar ações de empresa, chegar ao dividendo e você gastar. Então, seu patrimônio vai estar depreciando. Você não está investindo, você está só colhendo a taxa de juros ali, os juros ou a potencial valorização que essa empresa está apresentando. Tá. Dentro da renda do mercado de renda variável, quais são essas estratégias que o investidor, que se pode ter, um investidor experiente, sei lá, para atuar dentro do mercado financeiro? Bom, eu acredito que o investidor em suma, deve procurar alguém Sim. especializado e procurar empresas pagadoras de dividendos, se ele for um cara de longo prazo. Ele quer fazer uma carteira para o filho dele. Ele vai comprando ações pagadoras de dividendos recorrentes e que ele reinvista esses dividendos ao longo do tempo. Não consuma os dividendos. E procurar empresas que eu considero que não sejam... existem setores na Bolsa que eles são, vamos dizer assim, eles não são aconselháveis. Pelo menos eu não aconselho. Por exemplo, aviação, varejo. Não é perene. O setor é perene, mas as empresas não são perenes. A gente já viu algumas coisas acontecendo, né? Da década de 80 para cá. Né? Mesbla ela lança na Bolsa. Transbrasil. Transbrasil, né? Então, a Varig, Varig. né? Então, por que eu falo aviação? Aviação é que se fala de descasamento de moeda. Você tem receita em real e despesa em dólar. E a maior parte da despesa em dólar é combustível. É mais de 50% da despesa em dólar é combustível e manutenção. Então, quando você tem descasamento de moeda, é complicado. A não ser que você tivesse receita em euro e despesa em dólar, porque o euro é mais valorizado que o dólar. Mas com descasamento de moeda, você tem que ter ali é um jogo especulativo. Né? A gente viu, por exemplo, varejo. A gente viu o Magazine Luiza subir de 2016 até antes da pandemia, subir 6.000%. Mas caiu 99%. 99, 6.000% é 1%. Né? Então a gente está falando de percentual. Ela subiu 6.000%. Quem não realizou lá fora voltou para estacar zero, então zerou. Lojas americanas, antes da pandemia, estava sendo negociado 121, está centavos agora. Então só para eu entender, a Magazine Luiza subiu 6.000%. De 2016 até a pandemia, até o início Aí da pandemia. depois ela desvalorizou 99%. Então você perdeu 6.000%, você perdeu 99%. Quem não realizou lucro ou quem não fez parciais e tal, né? Ela chegou um momento que ela fazia desdobramento, ou seja, ela ficava tão cara que a ação não tinha liquidez. Por exemplo, eu não tinha capital para comprar, exemplo, 100 mil reais de ações a 600 reais, achava caro.
Aí, Hum. para facilitar a compra do pequeno e do grande investidor, eles faziam desdobramento. Pegava de 60 para 1, ou seja, a ação que valia 600 voltava a ser R$ 60. Aí ficava acessível. Então, isso impulsionou bastante. É como se ele emitisse mais ações. É uma diluição, né? É, diluição, você emite mais ações, mais então você, por exemplo, se você tinha uma ação de 600, você passa a ter 10 de Isso, 60. isso dilui a turma, É a né? mesma coisa você emitir moeda também, É, né, mas manda dilui. imprimir ali. Mas isso É, é bom para eles, que, vamos dizer assim, o sim, controlador, que tem maior quantidade de ações, ele vende aquilo lá e faz caixa, porque sim. ele multiplicou por 10 as ações de tesouraria dele, do caixa dele, ele vende e continua com o mesmo número de ações. Ele vende 90% e fica com 10 com a mesma quantidade de ações. Mas aí o pessoal foi naquela euforia da Magazine Luiza e agora todo mundo tá sofrendo as consequências, né? Outro setor também é perene, setor de educação, turismo, são coisas para mim não servem para longo prazo. Então o que é que serviria para longo prazo? Mineradoras, bancos, por, porque e bancos, energia, né? Sim, Petróleo. sim. Porque se a gente tivesse aqui inteligência artificial também seria, né? A gente ia pegar. Só que o bonde já andou, né? Da Hum. inteligência artificial. Então são os setores que realmente tem lucros recorrentes robustos. Eu já vi o banco dar prejuízo. É. Não tem em nenhum momento, nem em épocas de recessão, o banco dá prejuízo. Você vê o lucro do Itaú, saiu ontem à noite, foi o maior lucro da história do Itaú. 18% acima do que o mercado esperava. Um Caramba. lucro bilionário. Então, banco é um setor e eles pagam o lucro recorrente. E eles têm o Itaú, por exemplo, tem a holding, chama Itaúsa, que, que tem ações do Itaú, tem ações da Alpargata, tem ações de várias outras empresas e que distribui dividendos. Então, tem algumas ações interessantes dentro da bolsa que você compra para ficar tranquilo, mais sossegado. Principalmente ações de transmissão de energia, porque elas não sofrem oscilação, independente do que a economia, as ações de transmissão de energia vão ser pagas pelo consumidor, pelo próprio governo. E o governo ele também não deixa um banco quebrar, né? Não. Porque isso daí tem um efeito cascata muito grande, né? Eu sempre falo uma coisa curiosa, né? Que os bancos, o lucro é capitalista e as perdas são socialistas, né? A gente reparte. Não, mas isso é por causa de um É. risco sistêmico. Hum. Se você tiver. É uma brincadeira que eu fiz, mas é verdade. Nenhum banco, se vier a falência, o banco é socorrido pelo governo, porque na realidade tem uma situação. O banco, ele é dealer do governo, ou seja, ele é um instrumento de política monetária. Então, o banco tem a capacidade de criar 10 vezes mais moeda com o depósito à vista. Mas quando ele tem problema de liquidez, o governo tem que socorrer, porque é risco sistêmico. Né? Já que ele é um agente do governo, o governo faz qualquer tipo de política, o recurso ou vai por quantitative easing, ou seja, injeção de dinheiro eletrônico para o banco, ou então através de emissão de papel moeda. Só que, apesar de muita gente falar que só o banco emite papel moeda, os bancos são os grandes criadores de papel moeda, porque eles têm o potencial de criar 10 vezes sobre os depósitos à vista e a prazo. Então, até estava visto semana passada que se criou, os bancos criaram aí na faixa de 13% de papel moeda. Ou seja, se a gente considerar que a inflação é expansão monetária, então a inflação não é 4%, é 13%, porque se os bancos criaram 13% de expansão monetária, mais moeda, você com mais moeda na mão, você compra mais. Quando você compra mais, você tem mais uma pressão de compra, a demanda sobre os preços crescem, porque esse que é todo o ciclo da expansão monetária da inflação. Então, se os bancos têm a capacidade de emitir, de se alavancar em 10 vezes, então o banco também cria papel moeda. Não é só o governo. O governo também se endivida hoje através de emissão de título público. Mas os bancos são os grandes dealers do governo.
Perfeito. Por isso que na realidade, aquela brincadeira que eu falei anterior, por isso que a gente fala assim. Mas é por uma questão de risco sistêmico. Se um banco hoje for à falência, o Banco Central tem que injetar liquidez para evitar que todo o sistema vá Seja ruim, afetado, né? seja afetado. Assim como aconteceu lá nos Estados Unidos, em abril do ano passado, alguns bancos daqueles começaram a ter problema de liquidez. Na realidade, foi um boato e todo mundo foi lá para sacar. Na realidade, não tinha problema de liquidez. Soltaram um boato e todo mundo foi sacar. Não existe quantidade de dinheiro suficiente se você for todo mundo sacar o dinheiro. Aí você vai ter um risco sistêmico no mercado. Por quê? Porque todo o dinheiro hoje ele é digitalizado, é digital. É você olha no seu celular, você olha no computador. Então as transferências de recursos entre pessoas físicas, entre bancos, entre empresas, é toda digital. Não existe papel moeda para aquilo. Suficiente, né, no É caso. suficiente. Perfeito, Fábio. É, E ações, elas pagam dividendo? Como escolher o melhor custo-benefício? Como trabalhar com ações pensando em dividendos? O investidor, o analista que vai orientar ele vai observar todos aqueles parâmetros que a gente falou. ROI, preço sobre lucro, né? O preço sobre lucro é um, é um indicador importante, porque daí ele vê qual o percentual que aquela empresa está distribuindo de lucro, né? No setor de energia, existem pagamentos de dividendos recorrentes. A ação não flutua tanto, mas há um pagamento de recorrência de dividendos. O setor de mineração também, ele é os setores de commodities, petróleo, mineração, são bons pagadores de dividendos. A Petrobras já foi a maior pagadora de dividendos do mundo em um determinado período, né? Só perdendo para a Aramco, que é a maior petrolífera do mundo, que é a da Arábia Saudita. Então, é, eu diria que o setor financeiro são bons pagadores, setor de mineração, setor de petróleo e o setor de energia. E tem alguns bancos fora da curva que pagam também, mas aí tem que olhar com mais cautela. Perfeito, perfeito. Bom, a diversificação de investimentos na bolsa seria uma recomendação a longo prazo? Sim, analisando o perfil de cada investidor, sim. Tem investidor que é entusiasta dos fundos imobiliários. O pessoal não gosta de ações, mas gosta de fundo imobiliário, porque ali ele está vendo o imóvel, ele tem um imóvel sem ser dono do imóvel. E aí não ter aquele problema que tem em locação de imóveis. Então, existem os entusiastas, e todo o mercado financeiro, a bolsa, tem entusiasta para tudo. Tem aqueles que só gostam de ações, tem aqueles que só gostam de fundos imobiliários, mas o ideal é você manter uma carteira diversificada, né? Com renda fixa, com debêntures, com ações, com fundos, né? E com dólar. E principalmente atualmente dolarizar uma parte do patrimônio, eu acho que é muito recomendável. Seja aqui ou seja lá fora, né? Porque hoje todas as corretoras hoje já têm conta global. Então você pode abrir uma conta na própria corretora, abrir uma conta global e fazer investimento no exterior direto, através das corretoras nacionais. Tá, então você abre uma conta numa corretora nacional e você pode investir em outros mercados, Sim, é possível. diretamente dessa conta dessa corretora. E Diretamente. essa questão de imposto de renda, como é que fica? Isso já como você abrir uma corretora aqui, isso já é automaticamente debitado, ou Não, você tem que fazer algum tipo de declaração, não. enfim. Um grande problema hoje é a declaração de imposto de renda, porque realmente requer muita cautela, muito cuidado, porque você tem que fazer planilhas, vamos dizer assim. Já existem programas. Eu estou falando de investidor, pessoa física que não usa. Mas você tem a Bolsa Brasileira tem uma especificidade. Você pode compensar lucros futuros com prejuízos acumulados. Só que tem um porém. Lá no final, quando você for fazer o ajuste, se você teve prejuízo, você tem que declarar no imposto de renda que teve prejuízo, porque a corretora não informa para a Receita Federal que você perdeu. Ele só informa que você ganhou. Ah, entendi. Então, às vezes acontece. Isso é comum. A pessoa vai lá,
recolhe o imposto e tal, e aí perdeu no dia. Aí não declara no ajuste do imposto de renda do ano calendário passado. Aí ele teve lucro, ele quer compensar. Só que ele não declarou e quando ele joga, a Receita Federal não reconhece, aí ele recebe a multa, porque ele não sabe, ele não tem, não procurou ajuda especializada, então ele termina pagando um imposto indevido sobre algo que ele poderia ter sido compensado, entendeu? Só que lá fora, o investimento lá fora não tem essa regra tributária, é outra regra. Ganhou, ganhou, perdeu, perdeu e, e acabou. Não tem como você fazer compensação tributária. Entendi. Só que a regra lá fora, você tem uma isenção de R$ 35.000 mês para você trazer recurso do exterior sem pagar imposto de renda. Não entendi isso agora. Você tem o dinheiro lá fora e você pode mandar para o Brasil até R$ 35.000 é isento de taxação lá, Aqui, aqui, aqui. aqui no Brasil. É. Tá, até 35. Aqui, se você estiver Ah, posicionado em ações, se quiser vender, você pode vender 20 mil todo mês. Não hum, está falando de lucro. Estou falando tá, de R$ 20.000 consolidado todo mês, sem pagar imposto de renda. entendi. Só que aí você tem que fazer as contas direitinho, senão você pode pagar imposto a mais. Já Entendi. aconteceu com algumas pessoas e aí não vale a pena você requerer até no imposto. Senão eles vão investigar a sua vida toda ali. Não faz sentido separar sua vida por causa daquilo lá. Entendi. Então o ideal mesmo é fazer a tributação tem que ser um negócio olhado com muita cautela, muito cuidado para você não incorrer em risco e às vezes ter o CPF cancelado, né? Porque não declarou, porque declarou errado. Entendi. Perfeito. Perfeito. Porque assim, a, a corretora, eles fazem a retenção de 0,01%. Isso aí chama dedo duro. Então eles fazem engenharia reversa e a Receita Federal sabe. Se você ganhou X, você vai pagar R$ 2, exemplo, de imposto de renda. Mas a Receita Federal, em cima daqueles R$ 2, ele sabe que R$ 2 representa 0,1%. É a conta matemática. Ele sabe que você ganhou 20 mil. Entendeu? Entendi. Então, eles só informam o que você deu de lucro. Você deu de prejuízo, não. Então, na realidade, quem tem que fazer esse cálculo é você. Ou alguém especializado. Então, assim, como você tinha dito, até nos Estados Unidos tem uma cultura de investimento em ações, né? É. Então, lá, cerca de 70% das pessoas investem em ação e no Brasil, em torno de quanto? 2%? 2%. 2%. Certo. E por que se dá essa diferença, né? Por que essa grande disparidade? É uma coisa só cultural mesmo? Ou há diferenças entre investir lá, o americano está investindo lá no mercado, na Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil? Tem dois aspectos, né? Tem cultural e tem educação financeira. E recentemente saiu uma pesquisa aí que o pessoal estava gastando mais dinheiro investindo, né? Apostando Em naqueles bet. jogos, em Em bet bet. e tal. Então, pô, É. não é um percentual considerável, É mais de 8 bilionário. É bilionário. bilionário. O mercado é E bilionário. aí você vê que 2% tinha investimento em ação. Então, além de ser cultural, tem um ditado do Warren Buffett que ele diz que ninguém quer ficar rico devagar. E é verdade. Todo mundo quer apostar alguma coisa e quer ficar rico Da amanhã, noite para o dia. da noite para o dia. Então, o ficar rico devagar é fazer esse investimento cadenciado. Não precisa você ter basta você poupar. Como se um cidadão comum tiver R$ 10 todo mês, ele vai lá e compra uma ação fracionária de Vale ou de Petrobras, a pessoa pode comprar. Então, é questão é cultural, de educação financeira. Entendi. Só que, por exemplo, lá os Estados Unidos, eles têm uma curva de expansão muito grande, né? As empresas geram muito caixa, geram muito lucro. Aqui, apesar de a bolsa não andar na mesma velocidade, você consegue fazer stock pick, né? Você procurar empresas boas pagadoras de dividendos, né? E você reinvestir os dividendos. Então, mas lá o pessoal faz com a forma de poupança. Aqui, às vezes, alguns investidores fazem com a história, pô, vou ganhar X de dividendos, ele vai para o consumo. E aí a carteira dele não cresce. Entendi. Faz sentido.
Bom, Fábio, a gente está caminhando aqui para o final, mas eu queria antes tirar alguma, saber a diferença, né, entre buy and hold, day trade, swing trade. Quais são as diferenças que existem essas três estratégias de investimento? O day trade é aquela operação diária, que você abre e fecha no mesmo dia. Seja você comprar uma ação, seja você operar dólar, seja você operar índice ou juros futuros, ou lá fora você operar Dow Jones. Então são operações de curto prazo, muito curto prazo. Você abre e fecha no mesmo dia, né? Inclusive é uma das operações que mais são. As pessoas começam até na bolsa no day trade, que devia ser o inverso, né? A pessoa devia começar a aprender a investir em ações para depois vir para o day trade. E o swing trade são operações de curto prazo, mas ela ultrapassa um dia. Ultrapassou um dia é considerado swing trade. Às vezes o pessoal compra um grupo de ações com alvo X. Esse alvo pode ser atingido em uma semana, pode ser um mês ou 3 meses, né? E aí eles ajustam a operação para o stop. Ou seja, o stop é a perda que você considera justa se ela não for, porque se você compra a ação, ela não for no alvo e ela voltar, você não perde seu capital todo, né? E aí você volta a É investir. como se você desse um gatilho É um gatilho de perda é, de aceitável. aceitável. Então, se a ação cair até aquele valor, quando chegar naquele valor, trava. No caso, Zera a você sua operação, com zera a sua prejuízo. operação. Com prejuízo que você aceitou. Certo. Entendi. Então, Ou seja, suas ações são realizadas, são vendidas são vendidas pelo naquele sistema. valor ali que você estabeleceu. Aí você Entendi. vai, é, olha outra estratégia, não, essas ações dessa semana aqui, aposto, né, vou aqui investir nessas aqui. E aí ele consegue, se ele tiver lucro na próxima operação, ele consegue compensar o prejuízo dessa semana. Ou seja, ele teve prejuízo de 1.000, ganhou 10 aqui, 10 menos 1.000, 9. Hum, Então ele vai pagar imposto sobre 9. Entendi. E o buy and hold é o investidor de longo prazo. É o Ah, BARC. você compra e aguarda. Compra, é acumulação, é efeito acumulação, vai comprando. Tá caindo, vai comprando. Nesse caso, assim, é aquilo, assim, o perfil do investidor, ele tem que ser um perfil de uma pessoa muito tranquila, né? Assim, aquele valor, primeiro, ele não tem que ser um valor relevante para você, né? Para sua vida, né? Tem que ser um valor, não, vou deixar aí, vou esquecer, porque se você ficar o dia todo olhando e vendo, caiu, perdi não sei o que, essa Você semana entra em perdi pânico. tanto, não sei, aí você acaba querendo tomar uma atitude de desesperada de É, vender, e aí você acaba realizando um prejuízo que poderia ser evitado, né? Porque ela pode, ao longo de um ano, ela ter uma queda, mas nos anos seguintes ela pode começar a crescer, ter um viés de crescimento, e aquelas ações no final, passado 2, 3, 4 anos, ela tem um resultado positivo relevante, isso. né? Então você acaba dentro do capital que você investiu e que depois você por acaso vai fazer mão 3, 4 anos depois, você vai ter uma coisa positiva, a menos, obviamente, que aconteça alguma coisa fora do normal, que a empresa cair, quebrar, ou assim, E- isso é possível de acontecer, mas fora isso, você vai estar, de certa forma, oferindo lucro ao longo do tempo, né? Mas eu vejo que esse perfil desse investidor ele tem que ser um cara que aquele valor ele não interfere na vida dele, não é um valor que ele precisa fazer mão, né? Ter em mãos num curto prazo, né? E tem que ser uma pessoa que tenha uma inteligência emocional, né? De estar, não, aquilo eu coloquei para deixar mesmo. Isso. Na realidade, eu acho que o grande problema é isso. A pessoa não sabe lidar com perda, não vai ganhar. Sim. Tudo isso. Em negócios é a mesma coisa, Porque né? Todo a gran- negócio envolve risco. todo negócio envolve risco. Então, quem não se arrisca, É, também não não vai ganhar. pode, não pode ser empreendedor. Não pode ser empreendedor. Eu acho que um grande problema do mercado de ações, esse mercado da renda variável, é o seguinte: você compra uma ação de Vale, Petrobras, de uma grande empresa, Vale é uma grande empresa, paga dividendos semestrais, aí você ir comprando mais. Quando você compra um imóvel, não tem uma placa lá dizendo que você passa todo dia lá dizendo, o imóvel está valendo 100, 500. Então, É. a pessoa se sente mais tranquilo com o imóvel porque ela não consegue enxergar, olhar para o celular e dizer assim, não, pô, meu imóvel está valendo menos de 200 mil. Porque se tivesse a pessoa entrar em colapso ali, entrar em pânico. Sim.
E no mercado de renda variável você vê diariamente, é curiosidade, o ser humano é curioso, vai lá e olha e vê o patrimônio dele oscilando. Então esse é o grande problema. E você tem também a questão da taxa de juros. A taxa de juros é um grande impeditivo de um crescimento, né? A gente tá vendo uma escalada aí do dólar, até recuou quando eu estava vindo para cá. Ele chegou a bater 5,90 na sexta-feira. Ele caiu, já abriu a 5,80, está negociando a 5,75. Então, a gente tem um problema muito sério com juros e com bolsa, porque eles trabalham de forma, tem uma correlação negativa. Então, quanto maior a taxa de juros, menor a propensão em investir na bolsa, porque você vai migrar para uma qualidade, um investimento que vai lhe dar 1%, dando um exemplo, e você não vai sofrer, teoricamente, flutuação no seu patrimônio, né? Então, é, o investidor tem que olhar para todos esses cenários. E em que pese já os noticiários de hoje dizem que já vai ter um novo aumento da taxa de juros. Aí a gente não sabe qual é o impacto que a gente vai ter. Mas também quem está do outro lado, o investidor estrangeiro que está olhando um dólar mais alto, ele enxerga a ação brasileira mais barata, sabe? Às vezes tem um conflito nessa escolha. Eu acho assim que investir em renda variável realmente requer inteligência emocional, né? Requer essa questão de você não fazer mão, não lançar no mercado de bolsa, de ações, grande parte do seu patrimônio, né? Você realmente diversificar. Acho que o grande segredo do investimento está na diversificação, né? De você ter um pouco em cada lugar e Sim. etc. E com isso você tem mais chance de fazer Você tem caixa, né? dar retorno. Até porque, assim, você tem que ter sempre uma parte do patrimônio alocado em algo que você possa ter uma liquidez Imediato. imediata, Perfeito, né? perfeito. Vai acontecer alguma coisa, ou você quer, de repente, fazer um outro tipo de investimento, ou trocar de apartamento, ou surgir uma oportunidade de você comprar um imóvel e se desfazer daquele, às vezes você precisa, porque o imóvel ele tem esse detalhe, né? Você não tem liquidez, Não né? tem, não. Você tem ele, mas se você quiser trocar de apartamento, você tem que botar o seu para vender. Você não sabe quanto você vai conseguir. Se você quiser pressa, você vai perder dinheiro, Isso. né? Então tem todo esse processo. E às vezes você está numa etapa de vida que você quer fazer uma mudança desse tipo e precisa lançar mão de recursos que você tenha guardado, né? E aí você precisa ter fazer mão dessa liquidez enquanto você não coloca, digamos, o seu imóvel. Isso é um exemplo Aham. fortuito. Ou num caso extremo, né, de uma necessidade maior que venha a acontecer. Mas a diversificação é o grande segredo, né, para quem investe, né? Sim, eu acho que você tem que ter caixa, que a gente fala dinheiro, né? O que é caixa? Você está aplicado com a grana no CDB. E aí você vai pegar uma parte do patrimônio e vai investir, né? Eu gosto de fundo imobiliário. Você compra fundo imobiliário, está caindo. Bom, o investidor que entusiasta do fundo imobiliário vai comprar. Ele não tem o apartamento alugado, mas ele tem um fundo imobiliário. Agora, o grande problema do fundo imobiliário é que também você tem um spread, né? Porque o spread é a diferença entre a compra e venda. Quando você tem um valor de venda, um movimento de venda muito grande, os spreads abrem. Então você começa a vender mais barato que você deveria por causa do spread que abre no momento de pânico. Por outro lado, o comprador se dá bem, porque ele está fazendo sempre um preço médio. E aí o vendedor, vamos supor que um cidadão trocou um apartamento para comprar fundo imobiliário. Aí ele pode, é o outro lado da moeda. Ele pode vender uma parte. Vamos supor, ele vendeu por 1 milhão e comprou tudo 1 milhão de fundo imobiliário. Ele vende 100 mil reais. Ele precisa de 100 mil, ele vende 100 mil na hora. Ele não desfez do patrimônio dele todo. E o imóvel tem uma coisa curiosa. Apesar que as pessoas falam, meu, o imóvel valorizou. Na realidade, o imóvel é registrado no imposto de renda com um valor fixo. E ele não é atualizado pela inflação durante 20 anos, 10 anos que você ficou com aquele imóvel. Quando você vai vender, você paga imposto sobre a inflação que foi consumida. Não teve ganho de capital. Às vezes, se você olhar, eu já fiz essa comparação, às vezes você não teve ganho de capital. A inflação corroeu, só fez atualizar. Aí a Receita Federal diz, não, você teve ganho de capital sim. Você comprou por 100, seu apartamento vale 1 milhão. Você vai pagar
imposto sobre 900 mil, mas se esse dinheiro tivesse aplicado no CDI em 10 anos, era o mesmo valor, às vezes maior, muito superior, já com todos os impostos pagos. E você, com o imóvel, você tem que pagar 27,5 sobre 900 mil, que na realidade os 900 mil foi inflação. Então, tem todo tipo de investimento, para mim, você tem que ter uma cautela. Uma coisa é você comprar um apartamento com 2 anos e dá 100%, dá 50%, você ganhou. Houve uma valorização ali na região, por algum caso até É. externo, né? Porque acontece. Inclusive, recentemente houve muita discussão, né? Alguns meses atrás, a respeito até da compra do terreno do Flamengo para construir o estádio dele, Uhum. né? Porque a área pertence a um fundo, né? Isso. Exatamente, que era gerido pela Caixa Econômica, mas era um fundo de investimento, né? É um Até fundo imobiliário. imobiliário, Isso. até com recursos do FGTS que eram investidos ali. Bom, não sei exatamente qual era essa conjuntura dessa complexidade, né? Ou seja, mas era um fundo tido como privado, Uhum. pelo menos foi o que disse isso na imprensa, né? Que era gerido pela Caixa Econômica, né? Enfim, mas que usava recursos do FGTS. Eu não sei exatamente como é que Essa essa, transação essa, essa engenharia aí econômica, dinheiro público dentro, formando um fundo privado que é, você, é um negócio complexo mesmo. É bem, melhor a gente não entender, né? bem complexo. E aí houve toda uma discussão sobre o valor da desapropriação que a prefeitura fez, depois foi feita uma avaliação, e essa avaliação deu um valor um pouco mais alto, a Caixa tinha uma expectativa de um valor bem mais alto, mas só que há 1 ano e meio atrás, esse fundo estava numa situação em que ele precisava vender. Uhum, sim. Eu não me lembro exatamente qual foi o termo que foi utilizado, mas que Liquidar, né? ele tinha que liquidar porque, assim, foi feita uma avaliação e disse que, olha, foi feito um investimento aqui nessa região, a região não decolou, que era a região do Porto Maravilha, né? Uhum. Que tinham vários investimentos lá para serem feitos, foram feitos tem até, eu passei até recentemente lá e eu vi que você tem hotel, você tem acho que 2 hotéis ali naquela região, alguns edifícios residenciais estão sendo construídos, mas realmente é uma região ainda muito inabitada, né? Eu E, sei. e havia uma aposta grande de que iam ter muito investimento imobiliário lá, muitos É uma prédios especulação, né? residenciais, comerciais sendo construídos, e isso não aconteceu. Apesar de ter até uma infraestrutura legal, né? Porque Uhum. você chega lá no bondinho, tem a tal da roda gigante e tal. No bondinho não, no VLT, né? Você chega no VLT, tem a roda gigante, enfim, tem algumas atividades turísticas ali na região, Tinham mas tudo para decolar. tinha tudo para decolar, mas não decolou. E aí, há 1 ano e meio atrás, foi feita uma avaliação e que eles deviam liquidar, eles deviam vender aquilo dali, iam vender barato até para poder. Se É a capitalizar. recomendação, né, que tinha sido dada. Acabou que eles não venderam, e aí surgiu esse interesse aí do Flamengo e essa confusão toda com a prefeitura, porque a Caixa queria vender pelo dobro do valor Que a prefeitura avaliou. que foi avaliado. É o valor venal, né? Foi avaliado, depois foi feita uma perícia que reajustou um pouquinho a mais desse valor, mas mesmo assim ficou muito abaixo do que era o que a Caixa estava dizendo que queria, né, Uhum. ter pelo terreno. Então, é uma engenharia, uma coisa complexa que envolve esses fundos imobiliários muitas vezes, né? E ter essa volatilidade de às vezes ser uma aposta numa região e essa região aí ela não Não, prosperou. Então você não conseguiu ter uma valorização do terreno, né? Por outro lado, às vezes acontece de você estar numa região e às vezes uma obra ou alguma coisa ali é feita, às vezes até pelo poder valorizei. público, que vai Vai valorizar. valorizar. Eu acho que o grande problema, eu acho que, apesar disso tudo, você falou a prefeitura quis apropriar, né? Foi. Pois é, isso é uma questão de propriedade privada que é relativa, não é absoluta, né? É. Então, Se tiver interesse público relevante, o é poder isso. público pode Mas desapropriar. quem dá o preço é o poder público, não é o que na região, né? Então, isso no Brasil eu acho um negócio muito complicado, né? A propriedade privada ser relativa. Mas se a gente vê, por exemplo, observar
nos Estados Unidos tem os REITs, que chamam os fundo de investimento imobiliário. Eles têm alta liquidez. Só que um fundo de investimento daquele não investe em 3 imóveis. Um shopping, um galpão, e um prédio comercial. São 10 mil imóveis, são 1.000 imóveis. Então há uma compensação quando um cai, o outro sobe, Exato, enfim. e é Então pequeno. na média, você não perde. Você não tem problema É. né? Porque esses fundos estão bem diversificados, né? Estão bem capilarizados, então você não vai ter muitas flutuações, porque pô, um não pagou de 1.000, né? 1%. Então você não tem esse problema. Aqui não, você tem esse problema. Se um galpão daquele não deu vacância, pô, já compromete a receita do fundo e aí o dividendo do cotista cai. Então, eu acho que isso é um mercado que ainda precisa ser muito bem explorado e tal, mas é mais ou menos, mas tem os entusiastas, e a gente aí é entusiasta para tudo, né? Para Bitcoin, para dólar, para tudo. Então a gente não é uma crítica, mas cada um é, tem a sua especialidade dentro do mercado financeiro. Perfeito, Fábio. Vamos encerrando aqui, né, esse segundo episódio. Eu acho que a ideia foi justamente levar para as pessoas um pouco do que são os termos, os tipos e algumas sugestões, assim, algumas dicas de quem está começando, querendo investir em ações, né, os cuidados que devem ter, né, para poder esclarecer um pouco, mas a recomendação é sempre procurar quem tem experiência com isso, né, porque Perfeito. realmente existem riscos e às vezes riscos consideráveis agregados, né? Você não investir grande parte do seu patrimônio, e sim você procurar investir uma pequena parcela, principalmente você que está começando, investir uma pequena parcela até você se acostumar com a dinâmica do mercado Isso. financeiro, e aí você poder ir aumentando aos poucos o seu capital de investimento e você diversificar os seus investimentos, né, Isso. em vários setores, em várias modalidades, renda fixa, imóveis, fundos imobiliários, ações, entendeu? Você fazer esse tipo de mix. Perfeito, Perfeito? perfeito. É aquela história que eu falo sempre, tem que ter um plano de voo. Você entrar nas ações, comprando ação, comprando um índice ou comprar dólar, não saber o que você está fazendo, então você vai ter realmente prejuízo. Porque às vezes a ação está em tendência de baixa, ou então o ativo está em tendência de baixa, aí subir um pouquinho, mas aquilo ali é um alívio de uma tendência de baixa. Então, por isso que as pessoas falam, quando o mercado está em tendência de alta, todo mundo é sábio, todo mundo é inteligente. Porque é só comprar que o mercado está em tendência alta e vai subir. Mas em tendência de baixa é o contrário. A subida de uma ação em a tendência de baixa é um alívio, é um respiro para voltar a cair. Então, todas essas noções, os gestores, gente especializada, gente que trabalha muito no mercado financeiro, sabe que vai olhar o lado fundamentalista e o lado gráfico da ação ou do ativo a ser analisado. Os investimentos de day trade é o que chamam, que muitas vezes é onde muitas vezes são feitas especulações, né? É, especulação diária, né? Porque aí você tá ali, você às vezes você tem aquela um falso crescimento, né? É, E depois ele vem eu de vou uma e queda, eles né? abam, Então né? você tem que saber o momento de você vender, de você comprar e de você vender. Então requer um conhecimento muito maior e um estudo do mercado, né? Perfeito. Para poder você estar operando e ter sucesso. O day trade você É, opera gráfico, né? é. Você não quer saber o que está a parte fundamental, se ela está subindo. Você opera gráfico. Às vezes ela está no diário, o ativo está em tendência de alta, mas no intraday, no dia, ele está em tendência de baixa. Então, a pessoa vai operar aquela distorção. A tendência de baixa no intraday, na realidade, é uma correção de preço de uma tendência de alta. Que aí, quando ela corrige, novos investidores, institucionais ou não, vão comprar naquela tendência intraday de baixa para poder fazer preço médio, para comprar mais, para poder fazer encarteiramento dos ativos. Agora, no caso do day trade, são especulações diárias, né? Comprar dólar, vender dólar. Né? Hoje mesmo, eu estava subindo, depois caiu, subiu, depois eu estava vindo para cá, ele desabou, ninguém sabe por quê. Não teve nenhuma notícia no meio do caminho, mas é a operação de gráfico. Investir em moeda é bem arriscado, né? A volatilidade é grande. É grande. Pois é, isso aí perfeito. A gente vai ver se consegue deixar agora no final
é um exemplo de uma operação de day trade, né? Vamos gravar uma operação de day trade e mostrar para vocês como é que é essa volatilidade, como é que ele sobe, em quanto tempo há essa tendência, essa subida e depois a queda, para se entender, para você ter uma noção o que é o day trade dentro do mercado financeiro, e que você precisa ter um sangue muito frio e uma inteligência também de mercado, emocional e de mercado, né? É, De conhecimento de mercado para poder operar. gestão técnica, gestão emocional e gestão financeira. Ou seja, ele tem que saber quanto você está disposto a perder, se vai vender ou vai comprar, e não suar frio, ficar suando na hora que você tomar a decisão de comprar. Então, tudo isso faz parte do gerenciamento de risco da operação. Perfeito. Eu vou terminar fazendo uma pergunta pessoal. Sempre gosto de fazer uma pergunta pessoal. Fábio, para você, o que é o fracasso e o que você faz com ele? Rapaz, o fracasso para mim, os repetidos fracassos são um aprendizado para você ter sucesso. O sucesso é construído a cada fracasso, Perfeito. mostra a resiliência do ser humano ante a adversidade da vida. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado, Fábio, por ter Obrigado. participado aqui do nosso segundo episódio. Mais adiante a gente vai voltar com você com outros temas e a gente vai evoluir. Quando tiver algo interessante e diferente, a gente vai te convidar novamente. Bom, e é isso, pessoal. Espero que a gente possa ter contribuído aí com vocês, né, nesse entendimento do que é o investimento no mercado financeiro, né? E nos próximos episódios nós vamos falar sobre outros tipos de investimento, em negócios, em como montar uma empresa do zero, né? Investimento em startups, em venture capital, enfim, esse tipo de outros investimentos que tem nesse mundo dos negócios em geral. Então, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação. Muito obrigado, estou à disposição. Sempre que precisar, estamos juntos aí. Perfeito.